é possível compreendermos a religião em toda a sua magnitude, em toda a sua expansão, expressão cultural, em toda a sua força ideológica. Então sim, repito, é possível compreendermos a religião enquanto ferramenta capaz de promover a justiça social. E nesse sentido, dialogamos a religião enquanto esperança. Para tanto, nós iremos passear em algumas das religiões mais expressivas no Brasil. Espiritismo, candomblé, umbanda, o cristianismo, que é majoritário, sobretudo o catolicismo, os evangélicos, que são os que mais crescem no Brasil, dado os últimos censos do IBGE, os evangélicos, sobretudo os pentecostais e neopentecostais, crescem muito. Ou os sem religião, que é um grupo também que cresce bastante. Aqueles que respondem no censo que não seguem nenhuma religião específica. E nesse sentido, nós queremos discutir a esperança em cada religião dessa, em cada perspectiva desse fiel religioso, dessa vivência religiosa dos fiéis e da religião em si. Quando eu digo religião em si, dá uma pausa, vamos abrir um parênteses. Tem um debate que principia qualquer outra questão aqui. Um debate que precisa ser feito a priori, que nós precisamos minimamente discuti-lo aqui, que é o que é religião e o que é religiosidade. Em alguns momentos aqui vocês vão me ouvir falar assim, seja na religião ou na religiosidade. Por quê? Para registrar, para demarcar que são conceitos, termos diferentes. Infelizmente eu não tenho tempo de dar essa aula aqui, mas te convido aí no nosso canal e assistir, por exemplo, a aula que eu explico a diferença entre religião e religiosidade. É um vídeo até curto, mas assim, para adiantar um pouco aqui, quando a gente fala em religião, estamos falando na religião institucionalizada, nas instituições religiosas, na religião tradicional, com doutrina ortodoxa, com seus dogmas, beleza? Religiosidade, estamos falando da vivência espiritual, da vivência de experiências religiosas dos indivíduos, que não necessariamente são a mesma coisa que as religiões ou a religião institucional fala. Vejamos um exemplo. Uma coisa é o catolicismo enquanto religião oficial. Outra coisa totalmente diferente é a vivência religiosa dos fiéis católicos. Pra vocês terem uma ideia, uma pesquisa recente, 47% dos católicos responderam acreditar na reencarnação. Ora, se você é cristão e acredita na reencarnação, há algo de estranho. Não que não possa, viu? Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu só estou atribuindo aqui essa questão para ilustrar o que eu quero dizer. Porque o cristão acredita na ressurreição, que Jesus ressuscitou, que os cristãos terão uma vida pós-morte, ressuscitarão dos mortos. Enfim, reencarnação não é do cristianismo, mas há aí uma hibridização, uma mistura, um sincretismo religioso. Por exemplo, quando os católicos pegam esse elemento do espiritismo kardecista, para citar um exemplo, e assimilam como próprio do cristianismo. Então, imagine você ser católico, cristão e acreditar na reencarnação. No catolicismo oficial isso é impossível, mas no fiel, o católico que vivencia a fé, ele vivencia na perspectiva dele, de como ele entende a sua fé. Enfim, mais ou menos eu espero que você tenha conseguido compreender que religião se trata da instituição religiosa, das religiões tradicionais. E religiosidade, eu estou falando das experiências vividas pelo crente, pelo fiel, pelo religioso, as experiências religiosas vivenciadas. Isso é extremamente importante para você não sair por aí falando besteira, falando asneira. Quer criticar a religião? Ok, mas saiba o que está criticando. Uma coisa é criticar a instituição, outra coisa é criticar a Dona Maria, que, vamos lá, dando um exemplo do catolicismo, eu não gosto de ficar em uma só religião, mas é o que está me vindo à mente agora e é bom de ilustrar. Tá lá, não adora imagens, mas a Dona Maria se ajoelha na imagem, ela pratica a fé como ela vivencia, como ela aprendeu, não necessariamente como a instituição diz que tem que ser.
Só para balizar. Então, repito, cuidado quando for fazer uma crítica ou quando for escrever um texto e não misturar religião com religiosidade. Aqui nós vamos falar de ambas. Religião enquanto esperança. Religião institucional, não somente. As experiências religiosas também. Então, muito comumente, aqui eu vou falar religião, religiosidade, e aí vocês mais ou menos entendam que eu estou falando tanto das instituições religiosas quanto das experiências vividas pelos fiéis. Então esse é o primeiro momento aqui. Separar o que é religião do que é religiosidade e atribuir o seguinte, atribuir a perspectiva de compreendermos a religião enquanto capacidade de esperança, enquanto possibilidade de transformação social. E aí nós propomos então o tema dessa palestra como religião e a promoção, religião e esperança, promoção da justiça social. Então, se você viu o tema aqui e disse, deve ser bobeiro, o Hugo vai falar sobre esperança, fica comigo um pouquinho. Vamos ver como é que eu vou fazer esse trajeto de discutir a religião enquanto possibilidade de transformação da praxis, transformação na prática, na vivência social, transformação, ou melhor, promover, transformando a sociedade visando justiça social, que é a temática de agora. Eu vou perpassar por 3 pontos que eu mostro já, mas no primeiro momento eu irei fazer um grande passeio e te convido a estar comigo nas principais religiões brasileiras, as matrizes religiosas. Vou falar do espiritismo, do candomblé, da umbanda, mas sobretudo do cristianismo, que na nossa sociedade é majoritário, com o catolicismo, com os evangélicos, que crescem muito, são os que mais crescem nos últimos censos, ou até os sem religião, que é um outro grupo que vem crescendo muito no censo do IBGE, que tem medido aí, né, tem contribuído para nós que pesquisamos as religiões no Brasil, o campo religioso brasileiro, a quem tem crescido, quem tem diminuído, e nós estamos acompanhando com muita atenção esse movimento religioso no Brasil. Então eu vou passar por algumas religiões principais para entendermos, compreendermos como cada uma dessas religiões enxerga essa perspectiva de esperança e como assimila a ideia de que a esperança, esperar, no sentido de transformar a sociedade. E aí eu vou trazer alguns teóricos importantes para balizar essa aula, para fundamentar essa aula na perspectiva de uma religião enquanto ação transformadora. Mais especificamente, a religião enquanto promoção da justiça social. Então, eu já queria adiantar aqui um primeiro debate. Qual é o debate? Alguns advogam que a religião tem que acabar. Eu tenho um vídeo também no meu canal sobre a religião deve acabar. Por quê? Eu discuto com essa turma que diz que a religião tem que acabar. Eu fico muito tentado a fazer esse debate aqui, mas não vou, porque o foco desse vídeo é outro. Quem quiser assistir essa temática, vai lá no nosso vídeo, lá no nosso canal. Então, retomando, mas por que então eu estou falando isso? Porque uns advogam que a religião tem que acabar, compreendendo a religião só como alienação, como ferramenta ideológica dos grupos que dominam. E eu não vou dizer que isso é errado. Muito pelo contrário, a religião também é alienante. O próprio Peter Berg, grande sociólogo das ciências da religião, em Dossel Sagrado, seu livro, ele afirma que a religião é alienação. E eu não questiono isso, não. Concordo com Berg, concordo com os críticos da religião. Só que o Berg apresenta em O Dossel Sagrado, e nós queremos debater aqui também nesse sentido, a religião enquanto capacidade de libertação, enquanto capacidade de transformação da sociedade. Neste caso, embora fique repetitivo, na perspectiva de promover justiça social. A religião enquanto ferramenta de libertação, ferramenta de transformação, ferramenta de mudança na sociedade, que interfere, que intervém na prática social, a partir do discurso religioso. E aí eu vou, num segundo momento, falei que ia passear pelas diversas religiões, e depois a gente vai historicamente analisar essa religião atuando na prática social, na praxis. Como recurso histórico, nós iremos demonstrar como a religião, por diversas vezes, foi ferramenta de transformação social. Repito, a religião não pode ser compreendida sobre um único ângulo, uma única lente, como alienação, ferramenta ideológica dos poderosos, e esquecer que a religião também tem a sua capacidade de fortificar,
de aguçar a luta, a transformação social. Mas vamos com calma que nos exemplos isso vai ficar mais claro. Então esse debate é o que nos espera também. A manutenção da religião enquanto possibilidade de transformação e não somente de alienação. Então repito, religião e esperança, promoção da justiça social. Aqui começa essa nossa palestra e já queria fazer o seguinte recorte. Essa palestra eu estou ministrando aqui só com a câmera, sem ninguém participando, porque infelizmente no nosso seminário 4 do terceiro Fórum de Ciências da Religião, nós tivemos um problema técnico e não tivemos condições de fazer a gravação da palestra. Seríamos eu e o professor doutor Álvaro Queiroz. O Álvaro teve um problema, não pôde participar do evento, então eu fiz a minha palestra sozinho. A mediadora dessa palestra foi a doutora Maria Jeane, né, que é coordenadora do mestrado em Ciência da Religião na Universidade Federal de Sergipe, a quem eu trago toda a minha estima, toda a minha admiração, meu respeito e carinho. É uma pena que a nossa palestra junto com os participantes não tenha ficado gravado e as falas da Jane também tenham sido perdidas. Mas para minimizar o problema, ou o nosso erro, né, de ter esse problema técnico, eu vou gravar a palestra aqui para deixar ela disponibilizada no nosso canal do YouTube, aqui no Neres, e vocês podem então ter acesso ao Seminário 4, a palestra de hoje. Como eu prometi, aqui está iniciando a nossa palestra hoje. A nossa palestra perpassa por 3 momentos principais. Primeiro, como eu havia antecipado, nós discutiremos a esperança como categoria teológica, filosófica e política, e para tanto eu irei demonstrar essa esperança nos diversos credos religiosos. Não sei se você sabe o que a esperança tem enquanto simbologia ou significado para o seu credo religioso, mas a gente vai debater aqui. No segundo momento, a religião enquanto agente histórico de transformação e de contradição social. Logicamente, como eu me referi há pouco, a religião é também alienação. Ela tem sua contradição social. E eu não vou aqui colocar para debaixo do tapete essa problemática. Muito pelo contrário, nós queremos discutir e queremos compreender, sim, a religião enquanto ferramenta ideológica dos grupos que dominam, ferramenta ideológica para oprimir, para a manutenção do status quo, mas relevarmos a religião também enquanto capacidade de transformação e de promoção da justiça social, como uma ferramenta também de luta por libertação, de luta por justiça social, de luta contra o status quo, de luta por mudança social. Aí eu retomo ao Peter Berg, que eu falei há pouco no início da aula. O Peter Berg, por exemplo, no Dossel Sagrado, quando ele disse que a religião é alienante, ele também diz que ela é a maior ferramenta, a maior construção humana de combate à anomia. O que é anomia? O caos, a completa falta de sentido. Nós, enquanto seres humanos, e aí eu bebo muito na psicanálise, quem me conhece ou conhece os meus textos, basta botar aí no Google, Hugo Brandão, PDF, que vai aparecer alguns textos. Eu tenho alguns textos refletindo a religião a partir de uma perspectiva psicanalítica. Então, por exemplo, eu não vou falar muito sobre psicanálise aqui, mas na psicanálise nós temos o entendimento de que esses indivíduos, esses sujeitos, são levados ao progresso ou a avançar pelo sentimento de falta, uma necessidade de falta, já diria o Lacan. Eu terei aqui uma cautela de não me aprofundar em Lacan e beirar a superficialidade, porque senão eu vou me empolgar muito para falar de psicanálise, e aí beira a superficialidade, porque em palestra curta de um tema específico sempre vai ficar lacunas, e aqui vai ser uma lacuna. Então eu convido a ler os meus textos, a assistir os meus outros vídeos no canal, porque por hora eu só irei discutir que na psicanálise, por exemplo, nós discutimos essa necessidade de buscar sempre mais, de estar sempre procurando algo a mais, essa necessidade, essa sensação de falta, essa busca. Então, na psicanálise, essa busca
para satisfazer as necessidades do eu, para responder essa sensação de que algo está me faltando, essa incompletude, essa sensação de falta, de que algo está nos faltando, é o que nós iremos superficialmente aqui, perdoe-me, discutir enquanto busca por sentido, por significado, por dar sentido à minha existência, ao real, à minha existência no mundo, à minha identidade, ao processo de subjetivação ou de identificação. Em suma, essa busca por sentido, segundo Peter Berg, que é um sociólogo no Dossel Sagrado, vai ser justamente a religião que vai suprir. Por quê? Porque a religião dota de significado a vida. Se nós temos uma arma contra a anomia, contra a completa falta de sentido, contra a completa existência de caos, é a religião, enquanto, repito, capacidade de dotar de significado a realidade humana, a existência humana, o que Peter Berg chama de dossel sagrado. Avançamos um pouco, não está entendendo não? Calma, volta aqui comigo e vamos voltar para os slides. Mas basicamente o que eu quero dizer é que a religião pode sim ser vista enquanto alienante, enquanto base ideológica de opressões, de domínio, de manutenção de poder, de status quo, mas também é essa ferramenta ideológica de sentido ou de dotar de sentido e significado a realidade humana, de combate à anomia, de nos mantermos sempre com uma capacidade de significar nossas realidades e não nos entregarmos ao abismo da falta de sentido, o que nós chamamos de anomia. Então a religião também tem essa questão muito favorável à sua defesa, muito importante, que seria dotar a vida das pessoas de sentido, como também eu quero enfatizar outra questão de importância da religião, de capacidade de transformar a sociedade, capacidade de mudar a sociedade. Beleza? Então, no terceiro momento, nós falaremos sobre os caminhos contemporâneos para uma religiosidade comprometida com a justiça social. Nesse sentido, eu serei um pouco mais breve, farei mais uma leitura comunicativa, numa perspectiva de instigar o diálogo, instigar a reflexão, do que propriamente informativa, do que propriamente teórica. Espero que vocês me acompanhem até o final para a gente fazer esse percurso teórico, esse percurso acadêmico. Então, no primeiro momento, nós discutiremos a esperança mais que um sentimento. Vejamos, na cultura popular, a esperança é muitas vezes reduzida a uma espécie de otimismo subjetivo, uma expectativa de que as coisas vão melhorar. Mas, no pensamento filosófico e mesmo teológico, a esperança é algo mais profundo. É uma força estruturante da ação, uma disposição ativa voltada ao porvir, especialmente quando esse porvir é desejado, mas ainda inalcançado. Eu não sei se seria um dia alcançado, acabado. Me parece que o projeto da humanidade ou do processo de subjetivação do sujeito sempre será ou seria um projeto inacabado, de busca de completude. Mas, não aprofundando nesse sentido, ou neste caminho teórico, o que eu quero enfatizar aqui é compreendermos a esperança enquanto estrutura de ação, enquanto capacidade transformadora, transformação do status quo, transformação do laço social, transformação da vida dos indivíduos, da vida em sociedade e, por assim dizer, na perspectiva de promotora de justiça social. Nesse sentido, eu quero trazer aqui o nosso queridíssimo Paulo Freire, e aí muitos agora podem estar assistindo esse vídeo já virando a cara. Eu não sei como, porque Paulo Freire é o teórico brasileiro, o pensador, o intelectual brasileiro mais citado no mundo. E digo mais, é um dos mais citados mundialmente. Não só do Brasil, um dos intelectuais, um dos teóricos mais citados em todo o mundo, dentre todos os intelectuais do mundo. Paulo Freire é um gênio. Paulo Freire é socialista, é marxista.
Ainda que fosse, não seria um problema para mim. Eu quero deixar isso bem claro aqui, porque eu tenho um posicionamento político e não me escondo. Mas quero dizer para você, por exemplo, que tem problemas com socialismo, com comunismo, que falta leitura. Paulo Freire não tem nada de socialista nem de comunista, inclusive ele mesmo diz isso. Ele diz, eu não sou. Ele bebe em outras fontes. Mas é lógico que ele traz uma teorização que nos leva a refletir enquanto classe social que passa por processo de opressão. Sobretudo uma opressão ideológica, uma opressão econômica, beleza? Mas, dito isto, vamos voltar para Freire, porque eu queria trazer o Freire aqui para dar fundamentação e sustentação teórica ao que nós queremos discutir enquanto esperança. Porque eu não quero falar esperança aqui, ou religião enquanto esperança, num discurso vazio, num discurso teológico. E não que a teologia seja vazio, mas não quero fazer menção aqui à esperança metafísica, a uma esperança de um discurso de autoajuda, de autoafirmação. Não, eu quero discutir com base teórica. E olha aí a fundamentação que eu trago. Freire, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, é juntar-se com o outro para fazer de outro modo. Esperançar é mudar, é transformar. É fazer a transformação, é intervir socialmente, é intervir na prática social. Repito, não é esperançar do verbo esperar, que o Freire nos exorta ficar aí de braços cruzados esperando a sociedade mudar, esperando a transformação acontecer. Nesse sentido, a religião não é esperança, ela é alienação, como falou Peter Berg e tantos dos seus críticos também. Ou como o próprio Marx dizia, religião é um ópio do povo na perspectiva de conformismo, de conformidade. Enquanto o povo está oprimido, enquanto nós vivemos uma desigualdade abissal, econômica, social, a religião funciona como um ópio, a religião funciona como um conforto, a religião funciona como uma doce ilusão de que a transformação vai se dar por intervenção divina e não por conta da mudança e transformação gerada no seio da sociedade pelos sujeitos sociais, pelos sujeitos religiosos, pelos indivíduos. Então a religião no sentido de esperar, ou a esperança religiosa no sentido de esperar, no sentido de ficar alienado, esperando que Deus desça do céu, que os orixás venham ao nosso favor e mudem a nossa realidade, ela não se aplica aqui no que o Freire nos dá enquanto um conceito de esperança e nem nas religiões que nós iremos destacar daqui para frente. E aí eu vou te explicar bem. Então veja, não é esperar em ficar com o braço cruzado, alienado. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel por tudo que Deus me deu. Lembra dessa música do Zeca Pagodinho? Se não, bota aí no YouTube e vai ouvir essa música. A ideia é, só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É um conformismo que não encontra respaldo nessa fala do Freire. Porque esperançar é não desistir. Esperançar é fazer de outro modo, é transformar a sociedade. Então, essa citação aí aguça o nosso debate, Pedagogia da Esperança, do Freire, e eu trago esse segundo momento com Freire, a esperança em Paulo Freire, para que fixemos esse conceito, esse termo de esperança que nós iremos vincular à vivência religiosa. Vejamos, em Freire, a esperança ela não é ingênua. Como ele escreveu em Pedagogia da Esperança, que vimos agora, não se trata de esperar, mas de esperançar. Verbo que aponta para um sujeito que se move, que age, que transforma. A esperança, nesse sentido, é um motor ético-político. Eu diria que é um motor transformador. E, nesse sentido, eu faço a releitura aqui do Paulo Freire, dizendo que a religião, enquanto esperança, é esse motor de transformação.
ético, político e ideológico, que dota de sentido a vida dos indivíduos e propõe uma transformação na estrutura da sociedade, com promoção da justiça social. Vejamos, é aquilo que sustenta a luta por um mundo mais justo, menos diante das evidências do contrário. Então a esperança, e inclusive a esperança religiosa, ela visa ou sustenta a luta por um mundo mais justo, um mundo com justiça social. Então eu inicio essa minha fala, inicio essa nossa palestra trazendo um respaldo teórico do Paulo Freire, ninguém melhor, para discutir o termo esperança. Pois bem, para continuarmos o nosso percurso, vou discutir essa esperança, agora fundamentada em Paulo Freire, nas perspectivas das religiões mais expressivas do Brasil. Não daria para falar de todas, mas eu vou tentar aqui costurar essa discussão, passeando pelas religiões, discutindo o conceito de esperança. A primeira delas é a esperança nas religiões afro-brasileiras. Quando eu falo de religiões afro-brasileiras, eu estou falando de uma diversidade de credos religiosos, de expressões religiosas. Mas aqui eu vou me deter a duas em especial: o candomblé e a umbanda. E lembremos, candomblé e umbanda são distintos. É muito comum fazer confusão. É muito comum, por exemplo, praticantes de umbanda dizer que frequentam casa de candomblé ou que praticam candomblé. Mas o candomblé é o culto aos orixás. Trata-se de um culto a divindades, a deidades trazidas da África, trazidas pelos escravos, os povos africanos que foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil. E aí eu estou falando de Ansan, Exu, Olorum, Ogum e tantas outras. Já a Umbanda também tem o culto aos orixás, mas é mais hibridizada, é mais sincrética. O que é o sincretismo? É a mistura de diversas práticas religiosas. Por exemplo, você vai ter a cartomancia, você vai ter o tarô, bola de cristal, tem casa de umbanda que é quase uma mesa branca só, bebe muito do espiritismo, kardecista. Então assim, cada terreiro ou casa de umbanda, você vai encontrar sincretismo religioso muito grande e divergências ou diferenças entre elas. No candomblé não, como é o culto aos orixás, por exemplo, você não pode pensar no culto a divindades africanas, trazidas da África, com a cigana, com cartomancia, com bola de cristal, porque não são elementos culturais da África. Muito pelo contrário, são elementos europeus. O caboclo, a pombagira, então são entidades da Umbanda, porque não são orixás, não são divindades. Isso causa muita confusão quando a turma vai estudar ou vai se comunicar, inclusive nos próprios fiéis. Hora ou outra é possível perceber uma questão de rusga entre os fiéis e os cientistas da religião, porque nem sempre o que a gente vai estudar e vai descrever é assimilado por quem vivencia a religião, por quem vivencia da sua forma. Então, por exemplo, tem casa de umbanda que tem culto a pombagira, ou tem cartas que não tem nada a ver com a África. E aí se você diz que lá no candomblé é uma casa de umbanda, pode ser que o líder religioso fique chateado, ou os religiosos, mas enfim, a gente não está aqui para dizer o que é certo, o que é errado, ou quais as práticas religiosas corretas e as incorretas. Mas como o nosso compromisso aqui é com a ciência e não necessariamente com os credos religiosos, é preciso fazer essa distinção. Eu sei que é muito superficial para fazer em um curto espaço de tempo, mas eu te convido a assistir o nosso vídeo, Candomblé versus Umbanda, a diferença do Candomblé e Umbanda, porque lá eu vou ter mais condições de explicar, porque terei mais tempo. Aqui eu só vou fazer essa ressalva de que são coisas distintas. Mas vamos lá, do candomblé e da umbanda, as duas principais religiões afro-brasileiras. No candomblé, a esperança é ligada à manutenção do axé, a energia vital, que circula nos corpos, nos ritos, na natureza e na coletividade. A vida é constantemente regenerada através dos orixás, que não são deuses distantes, mas presenças próximas,
que participam das alegrias e do sofrimento do povo. A esperança aqui se manifesta no culto, na música, na dança, na cura e na resistência cultural. Então, nas experiências religiosas afro-brasileiras, a perspectiva da esperança está no tempo presente. Ela não está no tempo futuro, nem no passado. Vejamos, as religiões abrâmicas, por exemplo, descendentes de Abraão, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, eles vivem em um tempo futuro. Por exemplo, a espera do Messias, a espera da salvação, o paraíso que será pós-vida. No candomblé, a esperança ela está no tempo presente, está no momento do culto, está nas expressões religiosas, na vivência religiosa do aqui, do agora, no toque dos atabaques, nas suas danças, nos seus ritos, nos seus interditos. É uma esperança vivenciada, vivida no agora, que busca alterar e transformar o hoje, o presente, o imediato. Beleza? Já na Umbanda, por sua vez, com seu caráter mais sincrético, como eu expliquei, elementos de diversas outras religiões, além das divindades trazidas da África, que nós chamamos de orixá, então ela incorpora, como eu tinha adiantado, elementos do espiritismo, do catolicismo e de tradições africanas, e apresenta uma forma de esperança voltada ao acolhimento dos sofredores, ao consolo dos desesperançados, à abertura de caminhos para os marginalizados. É uma religião da escuta, do cuidado, da restauração, do equilíbrio, especialmente para aqueles que estão à margem da sociedade, que estão na periferia da sociedade. Toda a comunidade LGBTQIA+, me perdoem se a sigla não foi pontuada corretamente, mas eu estou me esforçando, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, os povos originários, aqueles que sofrem com desigualdade social, de pobreza extrema. Então, as religiões de matriz afro-brasileiras que vivem uma esperança do presente é uma religião, ou são religiões de diversidade, de abraço da diferença, que fazem a esperança ou o esperançar, tal como nos exortou o Paulo Freire, no aqui e no agora. Uma religião para aqueles que estão às margens da sociedade. Também, essa tradição ou essas tradições, historicamente perseguidas e estigmatizadas, ensinam uma esperança que resiste. Uma esperança que não se curva ao sofrimento imposto, mas que se reinventa em comunidade, em corpo, em rito. Como bem disse o teólogo afro-brasileiro Clóvis de Moura, o terreiro é também um quilombo espiritual, um espaço de reconstrução subjetiva, cultural e política. A esperança aqui é decolonial. Quando a gente fala de decolonial, é numa perspectiva de transformar, de alterar, de tomarmos posse de novo de uma nova epistemologia, de pensarmos a nossa história, de pensarmos ou reformularmos o ser, o saber, o fazer. É romper com a perspectiva eurocêntrica que nos foi imposta, sobretudo quando falamos de tradições religiosas. Como foram atacadas, como foram estigmatizadas, como foram perseguidas as religiões afro-brasileiras. Por isso que eu adianto aqui em falar o seguinte: quando nós falamos de religiões afro-brasileiras e esperança, nós queremos usar uma outra palavra de destaque: resistência. A esperança na perspectiva afro-brasileira religiosa é resistência, é uma esperança do aqui, do agora, dos povos marginalizados e periferizados que resistem contra toda a opressão. Vale salientar, por exemplo, que nos dados do IBGE de 2010, ali que foi lançado em 2012, muitos dos cientistas da religião esperavam um crescimento do candomblé e da umbanda, porque são práticas religiosas plurais, da diversidade, e que dialogam muito com o indivíduo contemporâneo, com o mundo atual. Mas o que ocorreu foi o contrário: caiu o número de adeptos. E diga-se de passagem, para se ter uma ideia aqui, o número de adeptos do candomblé
não é ou não tem sua maioria nos estados mais negros, como por exemplo, erroneamente nós achamos que o candomblé é mais forte na Bahia. O candomblé é mais forte, para se ter uma ideia, as religiões afro-brasileiras, a Umbanda também, me perdoe, estou citando as duas, no Rio Grande do Sul. Embora seja uma religião de preto, de negro, dos povos escravizados. É no sul que se registra o maior número de adeptos das religiões afro-brasileiras. É preciso revisar teoricamente o que está acontecendo. Preciso registrar também, nesse sentido, que a religião mais negra do Brasil são os evangélicos. São os evangélicos. Esses mesmos evangélicos, constituídos em sua maioria por negros, sobretudo o setor pentecostal e, mais especificamente, o neopentecostal, ataca o candomblé, a Umbanda, demonizando. E isso responde parcialmente pelo decréscimo da quantidade de pessoas, de fiéis, que se autodenominavam do candomblé da Umbanda. Mas, como é uma religião ou religiões de resistência que vivenciam a esperança no aqui e no agora, na transformação cultural, o último dado do IBGE, agora que saiu nesse ano de 2025, ano que eu espero que vocês estejam me assistindo, já mostram o candomblé e a Umbanda crescendo. Por quê? Porque é uma religião que vivencia a resistência, não espera de braço cruzado, é o esperançar no verbo de transformar, no verbo de esperançar, alterar a sua realidade. Alterar é dar voz aos periferizados. Então, quando o Clóvis Moura diz que todo terreiro de candomblé é um quilombo espiritual, e aí fazendo referência aos quilombos, sobretudo aqui em Alagoas, salve Zumbi, salve Dandara, quilombo dos Palmares, o maior reduto de resistência, o maior símbolo de resistência da luta dos povos escravizados contra a opressão do branco europeu cristão, em sua maioria, é os quilombos. Então todo terreiro é, antes de mais nada, um polo de resistência cultural, ideológica, identitária e religiosa. Daí, quando diz que a religião tem que acabar, eu fico muito puto, porque, por exemplo, para o candomblé e da Umbanda, você imagina os negros sobreviverem quase 400 anos de escravidão, sem os seus atabaques, sem as suas crenças, sem os seus ritos religiosos, sem a manutenção da sua cultura, que sobreviveu também por conta dos rituais religiosos. Então, nesse sentido, a religião se mostra como promotora de transformação social, e aqui nós chamamos atenção para a promoção de justiça social, enquanto uma religião com capacidade de esperançar. Mas para não ficar só nas religiões afro-brasileiras, passemos para a esperança no espiritismo, no kardecismo. E aí vale aqui registrar que nós temos a maior comunidade espírita do mundo. E esse espiritismo kardecista de Allan Kardec, ele vai se abrasileirar, se tropicalizar na figura de Chico Xavier, que eu falo daqui a pouco. Vamos dar uma lidinha rapidinho aqui? Já o espiritismo, codificado por Allan Kardec e amplamente difundido no Brasil, também propõe uma visão de esperança orientada pela ética e pela evolução moral do espírito. Para o espiritismo, a existência não se encerra na morte física. A alma prossegue sua jornada em múltiplas encarnações. Olha o que eu falei lá atrás. O espiritismo defende ou acredita na reencarnação, diferentemente dos cristãos que acreditam na ressurreição. Então, retomando, a alma prossegue sua jornada em múltiplas encarnações, aprendendo, reparando erros, ampliando sua consciência. A esperança está, portanto, no progresso individual e coletivo dos espíritos. Um progresso que é lento, mas contínuo, e que depende do cultivo do amor, da caridade e da justiça. Na prática espírita, encontramos uma valorização intensa da solidariedade, seja através de atendimentos espirituais, seja por meio de ações sociais. Essa esperança não é ingênua nem passiva. Ela implica responsabilidade. Cada pessoa é chamada a contribuir para o bem comum, em nome de um futuro melhor, nesta vida e nas próximas. Percebam, não se trata de uma esperança ingênua, de uma esperança passiva, de braços cruzados, de espera, como nos alertou
Paulo Freire. A esperança kardecista do Allan Kardec, do espiritismo, é uma esperança que nos chama, nos convida à ação social, à transformação do agora, à mudança, à transformação, seja nesta vida ou nas outras. Não é uma perspectiva de passividade, e sim uma esperança ativa, de transformação. Para dar esse exemplo, eu trago aqui o Chico Xavier. Eu sou suspeito de falar, eu me considero cristão, mas para mim assim, a liderança religiosa que eu mais tenho uma admiração é o Chico Xavier, seguido ali por Dom Manoel de Câmara, que a gente vai falar um pouco sobre, mas o Chico é incrível. O cara podia ser milionário ou multimilionário, só venda de livros. O Chico tem aí, vou chutar por volta de 400 livros psicografados, vendeu que só. Era para ser riquíssimo, mas tudo do Chico foi para caridade. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre lideranças religiosas e charlatanismo. Olha, cobra dinheiro, já fique suspeitando. É rico, suspeite, enriqueceu com o discurso religioso. Olha o Chico Xavier, diferentemente, por exemplo, de João de Deus, que também se proclamava espírita. O Chico é um grande exemplo. E olha o que eu trago dele aqui. Ele diz assim, embora ninguém possa voltar atrás e se fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É a perspectiva de uma mudança subjetiva, individual, mas também de uma mudança a partir desse subjetivo que imputa uma transformação na sociedade. Vejamos ainda no exemplo do Chico. Seu legado vai além das mais de 400 obras psicografadas. Ele encarnou em sua vida cotidiana a ética do amor, do perdão e da caridade radical. Para Chico Xavier, a esperança não é uma espera passiva, mas uma confiança ativa na providência divina e na transformação moral dos indivíduos. Em suas palavras e ações, especialmente junto aos pobres e aos enlutados, ele oferecia consolo, sem dogmatismo, fé, sem intolerância. Seu compromisso com os princípios espíritas, especialmente a reencarnação como oportunidade de crescimento espiritual, fez dele um mensageiro de uma esperança humilde, mas inabalável, a certeza de que, mesmo diante da dor, ninguém está abandonado. Que lindo! Chico Xavier foi e continua sendo um exemplo concreto que a justiça divina opera não por castigo, mas por educação amorosa da alma. Não se trata de uma esperança passiva, mas, pelo contrário, uma confiança ativa na providência divina, mas não é que vai ficar só esperando Deus agir, não. Muito pelo contrário, o que o Chico fez foi ensinar em vida, com seus atos, a sua abnegação, com a sua real e notória dimensão de solidariedade em sua vida de caridade. Por exemplo, poderia ser milionário e viveu a sua vida toda para os outros, para servir, e toda a sua riqueza foi para a caridade. Isso é esperançar na transformação do hoje, no transformar socialmente o status quo, transformar a sociedade, transformar a prática social. Beleza? Então vamos lá para fechar nas majoritárias, que é a esperança nas religiões abraâmicas. Não dava para deixar de falar do cristianismo, por exemplo, que é a religião majoritária no mundo e no Brasil, sobretudo a partir do catolicismo, e agora crescendo muito os evangélicos, sejam pentecostais, neopentecostais, os históricos. Abraâmicas, galera, quem não sabe, é as religiões messiânicas, que esperam Messias. Abraâmicas aqui é porque Deus falou com Abraão, e desse tronco surgem as outras religiões, como o cristianismo e o islamismo. Quem entendeu que Jesus era o Messias, deixou de ser judeu e virou cristão. Os judeus ainda estão esperando a vinda do Messias. Quem entendeu que o Messias era Maomé, virou maometano ou islâmico. Estou falando do Islã, beleza? Então nós temos de um mesmo tronco 3 grandes religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo, e a gente vai falar um pouco das 3. Nas tradições religiosas, especialmente nas abraâmicas, a esperança tem um caráter escatológico. No cristianismo, por exemplo, ela está ligada à promessa de um reino de Deus que não é apenas futuro, mas que já começa aqui, entre nós, na medida que vivemos segundo os valores da justiça,
da compaixão e da solidariedade. Percebam, olha que legal aí no cristianismo. E em momento que nós vivemos a contradição da vivência cristã, em, por exemplo, um lado você tem a teologia da libertação, de outro o evangelho da prosperidade, e eu não abro mão de fazer esse debate aqui. O evangelho da prosperidade, por exemplo, na vivência de uma perspectiva da esperança futura, sem a transformação do social. A teologia da libertação pensando o evangelho ou pensando o cristianismo voltado para os pobres, numa interpretação de um Jesus para os pobres, para aqueles da periferia, na perspectiva de transformar a sociedade, na perspectiva de promover justiça social. Então é importante atribuir ao cristianismo não a esperança que visa o reino de Deus lá no futuro, mas o reino de Deus vivenciado aqui, agora. Um comprometimento com o reino de Deus para o hoje, para os que estão sofrendo, para os que estão enlutados, para os que sofrem opressão. É uma busca de reino de Deus vivenciada aqui. E aí eu não vou ser biblista aqui, mas você não teria dificuldade de encontrar, por exemplo, não seria muito difícil de nos fundamentarmos biblicamente, por exemplo, quando Jesus faz defesa do reino de Deus aqui, agora, para lutarmos pelo reino de Deus já nesse momento, enquanto transformação da sociedade. Vejamos no judaísmo, encontramos a esperança como resistência também. Pensemos no povo hebreu, no exílio, ou nos salmos que clamam por libertação. Quando a gente fala nos hebreus, ou quando a gente fala nos abraâmicos, é difícil a gente lembrar que o povo, os judeus, foram durante muito tempo escravizados, os hebreus. E os salmos, por exemplo, são cânticos. Os cânticos da Bíblia é o povo tentando consolar, tentando se consolar, tentando buscar esse elo consagrado para dotar de significado suas realidades, para resistir àquela condição. E aí a gente podia passar aqui também rapidamente pela questão do Holocausto, toda a perseguição aos judeus, ao povo israelita, enfim, é uma pena que hoje nós tenhamos Israel, por exemplo, e aí eu preciso fazer esse parênteses aqui, criminosamente atacando os palestinos, crianças, mulheres, idosos, de forma tão cruel, de forma tão asquerosa. Mas fecho parênteses aqui para não estender muito na questão política, mas abro esse registro para pontuar politicamente o que compreendo ser um genocídio do povo palestino. Mas não foi sempre assim. Os judeus, os hebreus, os israelitas foram durante muito tempo também escravizados e a religião, a esperança do povo judeu contribuiu para que resistissem aos períodos de escravidão, ao período mais recente aí na Segunda Guerra Mundial de perseguição por parte dos nazistas. Por fim, no Islã, há também a expectativa de um juízo último, em que a justiça divina se realizará plenamente, uma esperança que inspira os fiéis a viverem de modo justo e piedoso no presente. E aqui eu estou falando dos islâmicos, porque tem um setor dos islâmicos progressista. Assim como as grandes religiões, e aqui eu cito Bourdieu, por exemplo, o campo religioso, a interpretação, a narrativa religiosa está em disputa. Não dá para a gente pensar o Islã só do ponto de vista da intolerância religiosa, do ponto de vista da leitura dos europeus ou dos norte-americanos, dos Estados Unidos, como sendo todos terroristas. Muito pelo contrário, nós temos setores progressistas e que estão em debate, que estão em disputa, como, por exemplo, as conquistas recentes das mulheres na religiosidade, na religião islâmica, que a duras penas vem travando essa batalha para conquistar maiores espaços, maior igualdade. Então, sim, também podemos usar o Islã como pretensão de discutirmos a esperança religiosa enquanto promoção de ação social. Beleza? Finalmente chegamos no nosso segundo ponto dessa nossa trajetória da palestra de hoje, que é a religião, poder simbólico e força social. Para entender o papel da religião na promoção da justiça social, é preciso reconhecer a sua ambiguidade histórica. Percebam que aqui eu não vou colocar para debaixo do tapete as contradições. Vejamos,
A religião pode ser, e muitas vezes foi, instrumento de dominação. Justificou guerras, legitimou escravidões, apoiou sistemas patriarcais, foi cúmplice de regimes totalitários, mas também foi fonte de resistência, consolo e libertação. Essa ambiguidade é bem analisada por sociólogos como Pierre Bourdieu, que via a religião como um campo de disputa simbólica. Falei anteriormente. E por Peter Berg, que eu também tenho citado ao decorrer dessa fala, dessa palestra. Sociólogo que via a religião também como alienação, capaz de orientar inteiramente a vida de um sujeito. Veja, eu não vou aqui esmiuçar muito esse tópico, mas eu poderia passar horas demonstrando a religião enquanto mecanismo de controle social, enquanto ferramenta de domínio social, de domínio ideológico, que sempre esteve atrelado ao poder, sobretudo se a gente for recorrer à história europeia. Vai pegar da Idade Média para cá, quem funcionava como Estado era a Igreja Católica, na Idade Média Europeia. Depois você tem os Estados absolutistas ali. Quem afirma ou fundamenta o poder do rei é o próprio Deus. Depois você tem as revoluções burguesas e o poder da burguesia está atrelado também a Deus, está atrelado também a uma releitura do cristianismo. Aí basta estudar Max Weber e, por exemplo, essa origem, né, esse crescimento do capitalismo e entender o capitalismo burguês, né, o capitalismo enquanto associação à perspectiva calvinista, à perspectiva do protestantismo. Então sempre nós tivemos a religião ligada aos grupos que dominam e como ferramenta ideológica. A manutenção do poder dos senhores feudais sobre os servos na Idade Média, a manutenção do poder da nobreza sobre a plebe na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, a manutenção do poder da burguesia, detentora do capital, contra o proletariado, os trabalhadores, os oprimidos que têm a sua força de trabalho para vender. Então, basicamente, isso eu estou fazendo assim um recortezinho histórico lá ensino médio. Idade Média, Moderna, Contemporânea, porque se a gente for ver a título de América Latina, por exemplo, a modernidade aqui começa com a colonização. E aí eu faço ressalva para falar lá que a gente fez do candomblé, por exemplo, com uma perspectiva decolonial, de reverter essa lógica europeia, eurocêntrica, e perceber que a modernidade para nós é marcada pelo processo de colonização, de imposição cultural. E por que eu estou colocando isso? Para colocar que eu não vou jogar para debaixo do tapete a religião enquanto mecanismo de opressão, de alienação, de domínio, mas relevar o que falei lá do começo, e se você acompanhou até aqui, seja bem-vindo a esse último momento que nós iremos discutir sobre a religião enquanto capacidade de transformação social, porque os bens simbólicos, o campo religioso está em disputa, a narrativa religiosa está em disputa, como analisa Bourdieu. A alienação da religião, como enfatiza Peter Berg, também é uma ferramenta de luta contra a anomia, porque dota de significado a vida dos indivíduos. Então podemos perceber a religião, historicamente, enquanto instrumento de dominação, que justifica guerras, escravidão. Não dá para a gente esquecer que os negros aqui foram escravizados por conta de uma leitura religiosa também, de que os negros não tinham alma, podiam ser escravizados. Então veja, a religião tem sim essa carga negativa, alienatória, enquanto ferramenta de manutenção de domínio, de opressão, mas também deve ser vista e compreendida enquanto promotora de justiça social, enquanto ferramenta de transformação da sociedade. Para isso eu vou dar alguns exemplos. Então eu vou passar mais brevemente aqui, porque já me alonguei muito, e para não ficar uma aula de história aqui dos movimentos que eu vou colocar, mas vou fazer uma leitura breve. Temos aqui o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, liderado por Martin Luther King, pastor batista, cuja fé cristã fundamentava sua luta contra o racismo. Então veja, a religião enquanto um poder simbólico e força social. Não dá para pensar a luta por igualdade racial
contra a discriminação racial dos Estados Unidos sem a argamassa religiosa, sem a contribuição da religião, ou a religião enquanto transformadora, enquanto ferramenta de transformação da sociedade. Basta usar o exemplo de Luther King. Então esse é um exemplo máximo assim para compreendermos a religião e sua capacidade de transformação social. Falei anteriormente da teologia da libertação e leio agora. Aqui na América Latina, com nomes como Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, Dom Helder Câmara, que interpretam o evangelho a partir da realidade dos pobres e oprimidos, articulando fé à prática social, a teologia da libertação, somadas, por exemplo, à filosofia da libertação de Henrique Dussel e outros tantos teóricos decoloniais que lutam pela decolonização ou descolonização. São termos distintos, mas aqui eu não vou trabalhar a distinção deles. Eu vou falar decolonização e descolonização do eurocentrismo, da imposição cultural sobre nós. A teologia da libertação é uma perspectiva religiosa, uma interpretação religiosa, uma vivência religiosa que visa transformar a sociedade a partir do discurso religioso, utilizando a religião como promotora de justiça social, como promotora de esperança. Diversas expressões do islamismo progressista, que falei anteriormente, que destacam os princípios de justiça e redistribuição presentes no Alcorão como base para práticas sociais transformadoras. Não podemos perceber o islamismo só enquanto religião de intolerância, como prática de terror, de terrorismo, como querem nos vender parte do Ocidente. Muito pelo contrário, tem que entender que é um campo em disputa, que o campo simbólico religioso, como Bourdieu nos exortou, está em disputa. E temos setores progressistas dentro do Islã. E mesmo fora das religiões abrâmicas, podemos citar a ação social inspirada por tradições como o budismo engajado, que convida a compaixão ativa frente ao sofrimento coletivo. Enfim, o que todos esses exemplos mostram é que religião, quando vinculada à esperança, ao esperançar, ao transformar, e à ética da alteridade, pode ser uma força poderosa de transformação social. Tá aí, esse registro eu queria colocar bem. A religião enquanto ética da alteridade, e aí eu bebo um pouco no Henrique Dussel, no próprio Gutierrez, no Leonardo Boff. Leonardo Boff é um dos maiores nomes da teologia da libertação no Brasil. Eu fiquei até meio descontente com o Boff, porque o Boff, por exemplo, ele passou a estudar muito, a entrar muito numa questão de ecologia. E eu não entendia. Hoje eu quero fazer essa fala aqui me corrigindo publicamente, porque a demanda ecológica hoje demanda tanta luta, tanto empenho nosso quanto a social, porque nós estamos em vias de destruir tudo. O capitalismo não só acaba com o trabalhador em sua subjetividade, em sua vida social. Ele está acabando destruindo o nosso planeta, está destruindo o meio ambiente, a possibilidade de termos futuro. E o Boff está muito nessa pegada e agora eu entendo muito bem. Então veja, seja como for, é entender a religião enquanto uma poderosa força de transformação social. Por isso que ela não pode ser negada. Imaginemos pensar uma revolução sem os cristãos, negando o cristianismo, por exemplo. Como é possível? Precisamos discutir com os cristãos, entender a crença dos cristãos e de todas as outras religiões e convidá-los a participar dessa transformação, dessa mudança social. Bom, por fim, para finalizar, o nosso terceiro momento, que seria justiça social e religiosidade no século XXI. Aqui eu te convido a uma breve leitura reflexiva, vou explicar pouco, já tardei até aqui, mas para discutirmos os desafios, as possibilidades de compreendermos a religião enquanto esperança, enquanto transformação, enquanto promoção de justiça social. Chegamos então ao nosso tempo. Um tempo marcado por desigualdades gritantes, por crises ambientais,
por polarizações extremas e pelo esvaziamento de sentidos coletivos. E aqui eu gostaria de ter uma aula só sobre esse esvaziamento de sentidos. Lembra do Peter Berg? A busca de sentido do indivíduo. Eu falei do Lacan e do Freud lá no comecinho, de repente você pode não ter entendido. Está aqui. Existe um esvaziamento de sentido. Aí vem o risco da anomia. A falta, a ausência completa de sentido. A religião é uma poderosa ferramenta de combate à anomia, de possibilitar sentido, significado à vida dos indivíduos. Enfim, nessa paisagem, a relação entre religião, esperança e justiça social adquire novos contornos e desafios. Eu, por exemplo, discuto muito pós-modernidade. Você não é obrigado a discutir pós-modernidade. Muito menos é sabido, é inteligente da sua parte achar que quem estuda pós-modernidade é pós-moderno. Eu não sou pós-moderno. Inclusive, o último texto meu trata-se da transmodernidade. Eu entendo, a partir da leitura do Henrique Dussel, que a pós-modernidade é eurocêntrica. Ela não é uma alternativa contra a crise da modernidade. Para nós da América Latina, contra todo o processo de colonização. Muito pelo contrário. Por isso que a proposta é uma transmodernidade. Mas não vou falar sobre isso não. Por que, Hugo, você está mencionando então? Calma. Porque, por exemplo, essa questão aqui de esvaziamento de sentido, polarizações extremas, desigualdades gritantes, nós trabalhamos com uma condição ou advento da pós-modernidade. E aí quem conhece os meus textos ou quiser conhecer, dá um Google aqui, Hugo PDF, vai encontrar vários textos sobre análise minha da religião em tempos pós-modernos. Seja numa perspectiva filosófica, seja numa perspectiva psicanalítica, e eu compreendo que, por exemplo, há uma emergência na contemporaneidade, nesses tempos pós-modernos, os quais eu não concordo, mas estudo, de percebermos a religião enquanto esperança de promover a justiça social e adquirindo novos contornos e novos desafios. Nessa perspectiva, ainda no terceiro ponto, o desafio das religiões nesse contexto neoliberal é: vivemos em um mundo marcado pelo avanço do individualismo. Eu digo que na pós-modernidade, uma das principais características é o extremo individualismo. Pelo consumo como valor central e pela lógica do mercado regulando todas as esferas da vida. Nesse contexto, muitas expressões religiosas se tornaram reféns da ideologia neoliberal, desse novo liberalismo. Vendem milagres, promovem teologias da prosperidade, que falei anteriormente, reforçam estruturas hierárquicas e patriarcais. Então a religião também tem sido usada nessa disputa simbólica, nessa disputa de narrativa religiosa, como nos reforça Bourdieu, como teologia da libertação, ou essa venda de milagres, uma religião pautada em responder às necessidades mais subjetivas dos fiéis, mais subjetivas do que eu chamo nas minhas pesquisas de sujeitos religiosos pós-modernos. Na pós-modernidade, esse sujeito individualista, ávido por novas experiências, busca a todo custo experiências que respondam às suas necessidades mais emergenciais, sobretudo de crise de sentido, uma busca por sentido, para dar significância às suas vidas. Porque nós, como nos alertou Bauman, Zygmunt Bauman, seja na modernidade líquida, seja no mau estado da pós-modernidade, nós temos uma sociedade que sai do sólido para o líquido. Ok, não vou falar muito da sociedade líquida no Bauman, da modernidade líquida, mas quero dizer o seguinte, de uma sociedade que era extremamente segura e ganhou liberdade. Quando ganha liberdade, ela perde segurança. Então nós na contemporaneidade ou na pós-modernidade temos liberdade, mas não temos a segurança do mundo pré-moderno. Na pré-modernidade, os indivíduos nasciam e já sabiam a sua classe social, o seu gênero, o seu trabalho, enfim, tinha todas as respostas, a sua religião. No pós-moderno, na realidade ou na condição pós-moderna, esses indivíduos vivem buscando significados, vivem buscando uma identidade. E essa identidade não é herdada da geração anterior,
ela é escolhida individualmente. O que isso implica na religião? A religião, então, tem que oferecer uma resposta para cada necessidade individual desses sujeitos. Uma parcela desses sujeitos, no que eu chamo de crise de identidade da pós-modernidade, eles buscam ávidos por experiências religiosas que satisfaçam as suas necessidades mais subjetivas. Surgem aí os novos movimentos religiosos, que a gente pode pensar neles tanto pelo viés negativo, porque são geralmente movimentos religiosos superficiais, pautados pelo hedonismo, por uma busca exacerbada do que na psicanálise nós chamamos de gozo pleno, dessa necessidade de gozo a todo custo, de plenitude, e plenitude não existe. Então, movimentos extremamente individualistas, personalizados, como também entendermos que com a pós-modernidade e a crise das metanarrativas, dos mega-relatos, das certezas absolutas, dos dogmas, dá espaço para a diversidade, para a pluralidade, como nos alerta Charles Taylor, por exemplo, em A Era Secular. E esses movimentos religiosos, ou novos movimentos religiosos, são muito bem-vindos e bem vistos, porque representam a pluralidade e diversidade religiosa. Então percebam que é um elo muito complexo de ser compreendido. A linha é muito tênue do negativo para o positivo e vice-versa. Mas reforçando o que eu estava querendo explicar, parte desses sujeitos pós-modernos vão em busca dessas experiências. E aí nós temos essa diversidade de experiências religiosas. Uma outra parcela dessa população em crise de identidade, em uma crise existencial, vai buscar respostas na tradição, na segurança da tradição, nas religiões tradicionais, nas religiões institucionais, beleza? Então vai buscar amparo na tradição. E aí, por exemplo, nós conseguimos explicar o avanço dos fundamentalistas ou dos fundamentalismos religiosos. É essa turma que se depara com a crise de identidade no mundo contemporâneo e vai correr para a tradição, onde tem a segurança da identidade, onde tem a segurança da tradição e abdica da sua liberdade. Então veja como é pantanoso e igualmente fabuloso esse contexto de pesquisa, de intervenção da religião no aqui, no agora, na promoção da justiça social. Vejamos, a religião pode ser tudo isso que eu falei, mas ela também é resistência. Movimentos de bases, comunidades religiosas, coletivos ecumênicos interreligiosos continuam a denunciar as injustiças do sistema, a acolher os marginalizados, a promover educação, saúde e moradia. Fazem isso não como caridade, mas como expressão da justiça, como resposta ética e espiritual à dignidade humana ferida. A religião, enquanto promotora de justiça social, enquanto promotora de transformação social, enquanto diversidade e pluralidade dos novos movimentos religiosos que podem agora se manifestar, que podem agora pensar as suas crenças a partir de sua análise própria e não de uma imposição de uma religião majoritária ou de uma sociedade que lhe obriga ou lhe doutrina desde os tempos primeiros a servir aquela doutrina, aquele dogma. Então veja, está aberto o espaço à disputa para as diversas narrativas e compreensões da religião em tempos neoliberais. Eu coloquei aqui religiões no contexto neoliberal, mas podia muito bem ser religiões em tempos pós-modernos e tentarmos compreender a diversidade, os desafios e as possibilidades. Desafios são muitos, desde fundamentalismos religiosos, a experiências religiosas hedonistas, a busca das religiões tradicionais em se adaptar aos fiéis, que é isso que está acontecendo, há uma ressignificação, inclusive de Deus. Eu defendo a minha tese, aí tem que procurar os meus livros, os meus textos, ou ir aqui no meu canal do YouTube para entender. Até Deus foi ressignificado. As religiões tradicionais vivem nesse mercado do consumo neoliberal,
cada uma buscando fiéis. É um mercado de fiéis, extremamente competitivo, fazendo com que elas tenham que se adaptar. E os fiéis fazem uma bricolagem, como diria Revelegê, Danielle Revelegê. Ela diz o seguinte no Peregrino e o Convertido, que as pessoas, os sujeitos, porque eu chamo de pós-modernos, eles ficam bricolando o que querem de cada religião e constituem a sua própria religião. Ou mesmo se for uma religião tradicional, é o que eu quero dessa religião, a interpretação que eu faço. É uma personalização da fé, uma religião à la carte, uma religião que me sirva só no que eu quero. Beleza? Então vejam como nós temos desafios de compreensão da religião enquanto esperança e transformação da sociedade, porque está posto em disputa a narrativa religiosa, como nos exortou Bourdieu. Por fim, a espiritualidade do cuidado e da ecologia. Hoje também se intensifica uma espiritualidade do cuidado, com o outro, com o planeta, com a própria vida. A encíclica, do Papa Francisco é um exemplo marcante disso. Ela propõe uma ecologia integral que vincula o meio ambiente, justiça social e espiritualidade. O cuidado com a casa comum é apresentado como um imperativo ético e teológico. Eu tenho que trazer o Chicão aqui, que nos deixou recentemente. Foi um marco de transformação da sociedade, sobretudo eu falo aqui mais ligeiramente para os católicos, que são majoritários ainda no Brasil, e eu tenho que fazer esse recorte aqui. Então, uma religiosidade pensada no século XXI, enquanto promotora de justiça social, que tem que estar atrelada às questões ambientais. Por fim, o papel da esperança na ação transformadora. Aqui eu proponho mais uma leitura reflexiva, que eu quero dividir com vocês essa leitura, com você que está me assistindo. Voltemos, portanto, à esperança. A esperança não é um refúgio, mas um ato de coragem. É ela que nos permite imaginar o que ainda não é, mas pode vir a ser. É ela que anima os educadores populares, os professores como nós, professoras, os agentes de pastoral, os religiosos comprometidos, os cientistas sociais, cientistas da religião ou das religiões, que não se rendem ao cinismo nem à apatia. A esperança nos move a agir. E onde há ação coletiva, há possibilidade de justiça. E nós entendemos a esperança religiosa enquanto, nesse sentido, promotora de justiça social. É autoexplicativo, eu me recuso a explicar esse parágrafo, mas eu queria trazer essa leitura reflexiva para que nós possamos juntos, eu e você, termos uma maior compreensão, delimitada nessa leitura como posta, que já falei autoexplicativa, para enfatizar essa função, esse papel da religião enquanto promotora de justiça social, enquanto possibilidade de transformação da sociedade. Beleza? Para ilustrar isso, eu quero mostrar uma frase apenas para a gente finalizar essa nossa palestra, e nada mais, nada menos do que Dom Helder Câmara. Dom Helder foi arcebispo de Olinda, Recife. É um símbolo da luta contra a ditadura militar no Brasil, logo, um símbolo, uma ilustração, um exemplo da religião enquanto ferramenta de transformar a sociedade, de transformar a vida dos indivíduos, de transformar a vida coletiva, de transformar o social. Então, eu não tentarei aqui me alongar muito em Dom Helder, porque assim como eu falei anteriormente, Chico Xavier, para mim, é uma das maiores lideranças espirituais do Brasil, junto com Dom Helder Câmara. Eles juntos são, para mim, aí é uma questão muito pessoal, as maiores lideranças religiosas que o Brasil já teve, que exemplificam bem, seja em Chico Xavier na questão da humildade, da caridade, seja em Dom Helder Câmara no enfrentamento contra a ditadura militar, também na questão da humanidade, na questão de enxergar uma ética religiosa muito mais voltada para um Deus de perdão. Eu não vou me alongar muito, porque senão eu falaria demais de Dom Helder Câmara. Só quero contar uma historinha sobre Dom Helder. Ali por volta da década de 70, 80, do século passado, do século XX, Dom Helder mandou uma carta para o Papa,
dizendo que se o Papa quisesse ter autoridade sobre a igreja, mais autoridade no mundo, autoridade sobre os fiéis, ser exemplo de fato do amor de Deus, exemplo vivo da vida de Jesus, ele precisaria pegar toda a riqueza do Vaticano, toda a riqueza da Igreja Católica e doar aos pobres e viver enquanto um peregrino, viajando pelo mundo. Isso ia dotar ele de autoridade sobre o povo de Deus. Veja como pensava Dom Helder já naquele momento. É a partir dessa historinha que eu quero que vocês analisem comigo essa frase de Dom Helder Câmara, que vocês podem encontrar ou ter lido já em algum meme do Instagram, em alguma publicação, é muito conhecida, mas ilustra bem o que eu quero falar nessa aula. Então vejamos. Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Se eu estou levando uma sopa, fazendo caridade, que normalmente é uma caridade seletiva, é esperando um bem maior, aí está tudo bem. E eu não estou falando contra a caridade das religiões, muito pelo contrário. Acho que isso simboliza o amor, acho que simboliza a solidariedade, então a caridade é muito bem-vinda. E é, inclusive, um ponto em comum com as diversas religiões e porque defendemos a religião. Essa perspectiva de provocar, de promover a solidariedade. Então não estou falando contra, mas quero dizer que até o momento da caridade, no qual eu dou o peixe, mas não ensino a pescar, vou lá só entregar comida, por exemplo, numa perspectiva conformista, numa perspectiva que não muda ou não altera a sociedade, a vida dos indivíduos, porque entregando ali, olha, estou lhe entregando a comida, mas não vou te ensinar o peixe, não vai a pescar, né? Não vou ensinar a pescar o peixe, não tem mudança social. Até aí tá ok. Até aí beleza, mas quando então eu pergunto o porquê da pobreza, por que existem pobres, por que nós vivemos com a fome, por que tem tanta desigualdade social no mundo, por que aquelas pessoas estão precisando de comida, estão precisando de uma sopa, estão precisando ser assistidas por alguém. Então quando eu pergunto o porquê da pobreza, aí sim, já me acusam, já não gostam. Já não sou um santo, eu sou um comunista, um socialista, um esquerdista, porque estou fazendo ou levando as pessoas a pensar ou pensarem, porque estou provocando ação crítica, ação reflexiva, porque eu estou questionando o status quo, questionando a sociedade tal como ela é, porque eu estou perguntando o porquê da desigualdade social, provocando pensar. Então, tem até um meme muito conhecido que cabe bem aqui nesse debate, ou nessa apresentação de Dom Helder, que é Jesus. Se Jesus voltasse hoje e dividisse o pão, e dividisse o peixe, e quando perguntassem a Jesus o que é que eu faço para lhe seguir, ele basta dar toda a sua riqueza para a caridade, para os pobres e venha comigo. Se você tem 2 camisas, se você tem 2 túnicas, 2 vestimentas, dá uma para quem precisa mais. Aí, se Jesus estivesse hoje fazendo isso, como fez no passado, segundo os evangelhos, iam apontar o dedo para ele e dizer: comunista, esquerdista safado, você é um socialista. Então é um meme que ilustra bem isso. Por quê? Porque nós compreendemos a religião não somente como uma perspectiva de esperança na atitude de esperar, de ficar parado esperando Deus, de conformidade, de conformismo. Muito pelo contrário, enquanto esperança numa perspectiva de esperançar, de agir na transformação da sociedade, agir na transformação dos indivíduos. Então Dom Helder exemplifica bem isso, e aí eu vou ler com vocês o seguinte. Essa frase de Dom Helder Câmara, que a gente acabou de ler, ela resume o incômodo que a verdadeira espiritualidade provoca, o incômodo que a verdadeira religiosidade provoca. Ela desestabiliza, questiona, interpela. A religião, quando fiel ao seu núcleo mais profundo, não é instrumento de conservação, mas de conversão do mundo, das estruturas e de nós mesmos. A esperança nesse horizonte é fé em movimento e a justiça social é sua expressão mais concreta. Repito, a religião ela provoca, ela desestabiliza, ela questiona, quando pensada enquanto ferramenta de transformação social, enquanto pensada
é sinônimo de esperança. Religião e esperança, pensada no esperançar de agir socialmente, de agir no dia a dia, de agir no tempo presente, de alterar a sociedade, alterar a vida dos indivíduos, de mudança. Então a religião nesse sentido, religião e esperança, religião enquanto promotora da justiça social, é a que nós queríamos discutir, dialogar com você que está até agora nesse vídeo aqui, e eu me recuso a explicar mais esse parágrafo, porque ele é autoexplicativo. Eu só trouxe ele para que nós, assim como o parágrafo anterior que eu li, tivéssemos uma maior compreensão dessa provocação que é a religião, dessa possibilidade de transformação social que é a religião, da religião enquanto esperança. Espero que vocês tenham gostado, espero que acompanhem os meus outros vídeos. Se chegou até aqui, dá o teu like e não deixa de se inscrever, vai aqui, se inscreve logo, comenta à vontade, pode criticar, pode sugerir novos vídeos e compartilha esse vídeo com os grupos de WhatsApp, com outras pessoas que precisam dessa palestra, dessa mensagem, desse estudo. Um forte abraço a todas e todos.